Uma nova língua, uma nova cultura, uma nova rotina. O entrevistado de hoje está lá na França, mas a história começa aqui em Marau. Marauenses pelo Mundo, 7ª temporada. Na 7ª temporada da série Marauenses pelo Mundo, hoje nós conversamos com o Thiago Bottesini Piccoli, que mora há 5 anos em Grenoble, na França, e está aqui para bater esse papo legal com a gente. Thiago, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes. Legal, vamos contar essa história? Como é que você decidiu sair daqui do Brasil e encarar esse desafio já há 5 anos na França? Isso, vamos lá então. Eu sempre tive uma motivação de estudar algo diferente no exterior, sempre tive essa curiosidade, até alguns amigos já tinham feito algum tipo de intercâmbio, alguma coisa assim. E eu cursei, então, 5 anos de engenharia elétrica na universidade em Passo Fundo. E foi em 2021, então, que eu decidi aplicar para um programa de mestrado de 2 anos aqui na França, né? Eu já tinha um nível básico de francês, assim, o que me ajudou até na decisão do país, né? Para vir para cá, primeiramente foi isso, e também pela reputação, né? Por algumas universidades, enfim. Enfim, essa foi a minha motivação, então, para sair de Marau e tentar algo diferente aqui em Grenoble. Bom, nesse teu planejamento, como é que foi a tua preparação para encarar esse desafio de viver uma nova cultura tão diferente da nossa, né, que é a cultura francesa? Como é que você se preparou para isso? Então, a preparação, ela começou, acho, até antes de eu saber que eu gostaria de vir para a França de fato, né? Mas eu sempre tive essa vontade, esse desejo, sabe? Então, após o término da minha graduação da engenharia elétrica, de fato, então, que eu comecei a preparar o meu dossiê, que a gente chama, né? O currículo, todos os papéis que você precisa para aplicar para um programa de mestrado no exterior, para vir estudar aqui na França. Foi um processo que levou em torno de uns 4, 5 meses até você receber a resposta das universidades, fazer a sua escolha, e depois você precisa ter um visto, né? Visto de estudante, você ainda precisa fazer todo esse processo. Então foi mais ou menos dessa forma. Bom, em relação à língua, né? A gente já entrevistou muitas pessoas que estão na França e outras que também já visitaram. Quem visitou a França sabe, né, que quando você chega ao país falando a língua do país, as portas se abrem de uma forma mais fácil. Você precisou estudar o francês antes? Se preparou mais com o inglês? Como é que foi essa questão da língua para você? Pois é, então, eu acho que o principal argumento dessa escolha de ter vindo para a França foi pelo fato que eu já tinha uma base no idioma, porque eu já tinha feito aulas de francês em Marau mesmo, né? Então eu já tinha um nível básico, conseguia me virar. Mas realmente falar o idioma é muito importante, inclusive aqui na França. Eu sei que em alguns outros países da Europa, você falando mais o inglês já é mais suficiente, mas aqui é muito importante, até para você criar uma conexão com as pessoas, sabe? Não é todo mundo que fala inglês, é claro, nas cidades maiores, ou assim, muitas pessoas estão aqui para estudar, para trabalhar, então geralmente essas pessoas falam inglês e o francês. Tem muitos estrangeiros também que moram aqui em Grenoble, né? Então, dependendo aonde você estiver inserido, o inglês sim é importante, você precisa, mas o francês é fundamental, né, para a vida do dia a dia, digamos assim. Bom, você se preparou bem nos estudos, na língua, né? E com certeza fez um bom planejamento. Mas quando você chega, que você vive a realidade. Qual foi o maior desafio que quando você olha para trás, lá há 5 anos, você diz, olha, certo, foi muito difícil mesmo, alguma situação específica foi muito mais difícil do que você imaginou? Certo. Então, assim, Mauro, eu tinha muito pouco conhecimento sobre a cultura francesa, sobre os hábitos, sobre a culinária, sabe? Isso eu tinha realmente, fui aprendendo aqui aos pouquinhos e ainda estou aprendendo muito.
Então, um dos maiores desafios foi a formalidade do povo francês, né? É um povo bem formal. É, até você não pode chegar falando a palavra tu para como tu vai, você fala como você vai, sabe? Tem essa questão, essa formalidade para alguém que você não conheça, né? Tem a questão também das pessoas serem mais reservadas. Eu acho que isso no início me foi um grande choque, né? Porque vai bem contrário à nossa cultura brasileira mais calorosa. Então isso foi um grande desafio que eu senti que demorou um tempo para eu poder me acostumar. E hoje está super bem, acho que um equilíbrio interessante entre formalidade, entre ser um pouco mais reservado, um pouco mais caloroso. Eu acho que isso que mais me fez assim, né? E na gastronomia, você já se acostumou? Como são os hábitos aí dos franceses? Vamos lá, então. Bom, isso também, né? Eu acho que é um aprendizado, né? Porque a culinária é bastante vasta, baseada em bastante produtos frescos, produtos locais, muitos tipos de queijo, né? Eu até estava dando uma pesquisadinha, existem mais de 1000 tipos de queijo, então é uma coisa que eu também, aos poucos, estou podendo experimentar mais, aprender mais sobre, sabe? Aqui, Grenoble é uma região bem montanhosa, que faz parte dos Alpes franceses, então é uma cidade de montanha, faz bastante frio no inverno e o pessoal come pratos mais pesados, geralmente no inverno. Um deles é a raclette, que é basicamente um pedaço de queijo bem grande, assim, ele vai derretendo e você pode comer com presunto, queijo, batata, salada, sabe? Então esse é um dos pratos típicos, assim, do inverno. Muito bom, por sinal. É o seu preferido ou não? Olha, é um dos meus preferidos, sim. É um dos meus preferidos. E se você pudesse adotar no seu dia a dia de volta a gastronomia aqui da nossa região, o que faz mais falta aí para você? O que você levaria na bagagem aí? Sabe uma coisa que eu sempre brinco com os meus amigos quando eu vou para aí? Uma coisa que eu sinto muita falta é o X, né? O X O gaúcho. X. Não Pro tem X lanche, aí? né? O X. Não tem, Não não tem. tem. Mas aí tá. Dá pra improvisar. Aí tá uma oportunidade de negócio, hein, Thiago? Vamos abrir um bar aí e vender X na França. Será que Com vinga? certeza. Eu acho que sim. Acho que sim. E o churrasco também, né? O churrasco é uma coisa que tá muito presente na nossa cultura e que sim, isso também sinto falta. Como é que é o churrasco francês? É o espetinho, né? Aquele espetinho com pedaços de carnes menores. Quando você vai no açougue, é difícil você ter um corte como é feito ali no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Alguns cortes específicos. Então aqui você encontra carne de qualidade também, sabe? Mas é mais pedaços pequenos, com pouca gordura. Entendi. Né? Então é um pouco diferente assim esse tratamento, né? Aqui, né, o queijo realmente eu acho que dá para fazer uma boa troca assim, né? No Rio Grande do Sul acho que é muita carne, aqui é muito queijo, muita variedade de. E no seu dia a dia, você em casa consegue fazer alguma coisa que te remete às tuas origens aqui da região ou não? Consegue? Consigo, sim. Por exemplo, feijão arroz também, né? Que é um prato muito típico. Dá para fazer o X, dá para fazer também. Claro, não fica igual, mas dá para fazer. Então, assar alguma carne no forno também, né? Tem churrasqueira na sua improvisar, casa sim. aí, no seu apartamento? Tem churrasqueiro, não? Não, Não tem. isso é uma coisa nossa dali, aqui não. Até uma coisa que ao longo do tempo, assim, por exemplo, os meus colegas de trabalho, né? Fui explicando para eles aos pouquinhos sobre a nossa cultura, a cultura do churrasco, do gaúcho, né? Até eles ficavam, que interessante, tem uma churrasqueira dentro da casa, porque aqui não tem, né? Então, essas diferenças, assim. Imagina o pessoal pensando assim, para onde que vai toda essa fumaça? Pois essas perguntas, né? Como Thiago, tá aí uma segunda oportunidade de negócio, né? Levar a churrasqueira para lá e vender do lado da estrada, como acontece aqui, né? Vamos fazer negócio. Legal. Vamos falar sobre a tua profissão, né? Você é engenheiro em concepção de microchips. Como é que é a tua profissão, o teu trabalho aí? Isso. Na França,
Grenoble. Grenoble, né? Isso, em Grenoble. Então, assim, Grenoble é um polo bem importante nessa área de nanotecnologia, de microcircuitos, microchips, né? Todas essas palavras são sinônimos da mesma coisa. Então, eu trabalho nessa empresa que se chama ST Microeletrônica, né? Fazendo a tradução do nome, na parte de sensores de imagem, na concepção desses chips que se chamam sensores de imagem. O que são sensores de imagem? A nossa câmera, né, é um sensor que é sensível à luz, né, que ele faz então uma tradução da luz para uma imagem que a gente pode compreender, né? Um outro tipo de exemplo, os detectores biométricos, por exemplo, né? É um tipo de sensor de imagem. Nos carros elétricos agora, por exemplo, existem muitos sensores internos que monitoram então o motorista, os olhos do motorista. Então eu trabalho na concepção desses circuitos, né, desses chips na parte de pesquisa e desenvolvimento. Tiago, e qual foi o maior desafio profissional que você teve ao longo desses 5 anos? Uhum. Olha, Mauro, eu acho que toda a adaptação, né, aqui na França, a gente falou um pouco sobre as diferenças culturais, né, o idioma também, acho que no início foi bastante difícil. O trabalho, acho que é uma coisa também que é muito aprendizado, sabe? A gente está toda hora aprendendo muita coisa, participando de formações, iniciando projetos novos, sabe? Então, acho que esse movimento, né, de estar sempre aprendendo, de estar podendo, então, trabalhar em coisas novas, né? Acho que toda essa construção, né? Claro, também viver em outro país, né? Bom, Tiago, me diz uma coisa, Isso. como é que o francês, né? Ou como é que você entende que o francês percebe o brasileiro como pessoa, como trabalhador? Eles nos enxergam de uma forma positiva? Eu acho que sim, até sempre quando perguntam você vem da onde, né? Pela questão do sotaque, falo venho do Brasil, o pessoal geralmente acha interessante, se surpreende, de qual região do Brasil, né? Eu acho que a questão do nosso sorriso, da nossa forma de se conectar um pouco mais fácil com as pessoas, eu acho que isso é muito bem visto, sabe? Pelos europeus, assim, né? Além dos clichês que às vezes a gente pode Sim, ouvir com sobre o certeza. Brasil, né? Tiago, que locais você pôde conhecer nesses últimos 5 anos que você está aí, né? Locais aí Uhum. próximos na tua região, ou quem sabe outros países que você teve a oportunidade, né? Claro. Nos teus dias de folga, nos finais de semana e férias, de poder aproveitar por aí. Isso. Então, acho que como eu estava falando antes, Grenoble é uma região muito montanhosa, né? Até uma coisa que me chamou muito a atenção, gostei muito desde o início, porque no inverno fica tudo branco de neve, né? Uma coisa bem, bem legal. Então, assim, na região tem muitas estações de esqui. 30, 40 minutos de carro, você tá lá em cima da montanha e você pode então fazer aula de esqui, pode fazer snowboard, pode fazer trilha na montanha no meio da neve, né? Então, fiz muitas dessas atividades e gosto muito, né? Eu conheço um pouquinho da região, tem muito mais para conhecer, porque realmente existem muitas possibilidades para você passar férias na neve, por exemplo, né, no inverno. Então, eu diria que os Alpes é um lugar bem, bem interessante, muito bonito para conhecer. Recentemente também eu tive a oportunidade para passar alguns dias em Praga, República Tcheca, né? Foi uma viagem assim de fim do ano e realmente é um país muito bonito, a capital. Muito bonito, uma arquitetura já muda um pouco comparado aqui com a França. São prédios muito coloridos. É uma cidade que me chamou muito a atenção também. Legal. E os teus planos para o futuro, profissionais e pessoais? Ficar por aí? Olha, Mário, eu gosto muito daqui onde eu tô, sabe? É uma cidade de médio porte, tem essa cultura do esporte, né? Não só do esqui no inverno, mas das trilhas. Tem muita opção para fazer trilha na montanha. Tem muitas pessoas que vão ao trabalho de bicicleta, né? Então, acho que eu estou gostando bastante desse equilíbrio vida profissional, vida pessoal, o lazer, o esporte, a natureza. Então, eu me vejo assim, ficando por aqui, claro,
por tempo indeterminado. Eu acho que é difícil de dizer também, né? Mas eu comecei a trabalhar, fazem 3 anos que eu estou no mercado de trabalho, então acho que é um momento de construção e não me vejo saindo daqui. A minha esposa também gosta bastante da cidade, ela já está integrada, já consegue se virar com o idioma, então a gente pretende ficar, sim. Que legal. Se você olhar para trás, né, quando você estava aqui no Brasil, o que você aprendeu, o que você mudou na sua cabeça com toda essa experiência de 5 anos na França? O que mudou em ti? Uma coisa que chamou muita atenção aqui na França é esse equilíbrio profissional, pessoal, sabe? Né? Essa flexibilidade de horários no trabalho, essa questão de poder também, claro, trabalhar, mas também poder aproveitar a vida com mais leveza, sabe? Poder aproveitar os momentos assim fora do trabalho também, aproveitar a região que tem a oferecer. Eu acho que isso é uma coisa bastante que faz bastante parte da cultura francesa, sabe? Então acho que isso foi uma coisa que eu estou aprendendo, que eu estou podendo viver, e é um equilíbrio muito bom, assim, que eu julgo que é muito, muito bom. Legal. Quem é mais trabalhador, o brasileiro ou o francês? É o brasileiro. O brasileiro trabalha mais. Eu acho que assim, claro, isso depende também do seu trabalho, como que funciona. Mas a cultura é diferente, né? A gente tem uma cultura um pouco diferente. Perfeito. Que conselho você, Thiago, daria para quem está nos assistindo, está nos ouvindo e gostaria de viver esse desafio, criar essa coragem que você e tantos outros tiveram, né? Para sair, né, se aventurar sozinhos, muitas vezes fora do país, longe da família, para estudar, para trabalhar. A gente sabe que é um sonho de muitos, mas é um grande desafio, né? Tem muitas dificuldades, Sim. Muitos desafios. Que conselho você daria? Qual é a melhor preparação para quem quer viver algo parecido, trilhar um caminho parecido com o seu? Olha, eu acho que buscar entender, né, primeiramente consigo mesmo, buscar entender essa vontade, para que país você quer ir, quais são os motivos, sabe? Eu acho que ter isso claro consigo mesmo, acho que é muito importante, né, internamente. E claro, externamente, então, se você precisa aprender a falar o inglês ou algum outro idioma, eu acho que isso é muito importante também. Buscar entender como que funciona esse processo de mudança, né? Você precisa de um visto de estudante, de trabalho, quais são os requisitos, o que você precisa ter no seu currículo para poder, então, fazer a mala e poder se mudar. Claro, quando você tem algum contato também, alguém que já mora no país, isso pode ajudar, isso ajuda bastante. Legal. Thiago Bottesini Piccoli, obrigado pela participação aqui na 7ª temporada da série Maranhenses pelo Mundo. Com certeza, a tua história, como de outros que participam aqui, vão inspirar os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, a criar essa coragem, se planejar direitinho, né, para que esse desafio seja o mais positivo, né, e o mais vencedor possível. Thiago, deixa um abraço para sua família agora, com certeza, a Marisa, o Everton, claro. E a tua família. Tem orgulho dessa tua trajetória, dessa tua coragem, de tudo isso. Deixa o teu abraço aqui no final da entrevista para quem você quiser. Com certeza. Então, Mauro, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Então, um abraço e um beijo aí para o pessoal da minha família que mora em Marau, então meu pai, minha mãe e o meu irmão, né, o Everton, a Marisa e o Guilherme, e também para os meus amigos que estão por aí. Eu acho que um abraço a todos que estão nos ouvindo. Legal. Thiago, da França, trazendo sua experiência para você que está aqui em Marau e na região. E a série Marauenses pelo Mundo segue e volta na quarta-feira que vem, 16h no rádio, em vídeo nas nossas redes sociais, os cortes no TikTok e no Instagram. Marauenses pelo Mundo, 7ª temporada. Até a próxima. Marauenses pelo Mundo, 7ª temporada. Oferecimento: CCA Inglês e Espanhol, Giareta Odontologia, Sofá News, Lumen 3D LED, Meneguzzi Arquitetura, DB Uniformes e Netur Viagens e Turismo.